Saudações rubro-negras. E continua a alegria da base do Flamengo, a torcida à nação. Vencemos o São Paulo, lá em São Paulo, pela Copa do Brasil Sub-17. O jogo foi um jogo que o Flamengo anulou completamente o time paulista. A imprensa de São Paulo, ela destacava que o São Paulo era o melhor time do Sub-17 do Brasil, a melhor equipe. E o Flamengo simplesmente foi lá em São Paulo, no Morumbi, e acabou com o time do São Paulo. O Flamengo poderia até ter feito dois gols ele fez, mas poderia até ter feito mais, 3, 4 gols. O primeiro gol foi aos 27 minutos, uma jogada do Reinier muito bonita, que colocou do lateral direito o Brian na linha de fundo, ele cruzou e Yuri Oliveira bateu de primeira e fez o gol, aos 27 minutos do primeiro tempo. Aos 30 minutos, o jogador do zagueiro do São Paulo deu uma cabeçada no nosso centroavante Rian, a bola parada ali, uma falta que ia ser cobrada, e esse atleta foi expulso aos 30 minutos. O Flamengo, ele continuou em cima, tentando o segundo gol, e terminou o primeiro tempo 1-0. Na segunda etapa, o Flamengo, ele poderia até ter acelerado mais a partida, poderia até ter sufocado mais o São Paulo do que sufocou, porque ele estava com 1 a menos, mas o Flamengo administrava o resultado e tentava. Perdemos alguns gols, o Rian deu um belo chute, que a bola passou raspando na trave, seria até um gol quase que improvável, e o treinador mexeu no segundo tempo, colocando o Ramon, que deu mais dinâmica ao time, ele que é lateral esquerdo e muito bom jogador, ele entrou no lugar do Yuri Oliveira, então ele ficou jogando como se fosse um atacante de ponta pelo lado esquerdo. Entrou o João Gabriel no lugar do Rian e algumas outras alterações. No intervalo ele tirou o Lucas Freitas, nosso quarto zagueiro, que já tinha o cartão amarelo e o juiz poderia expulsá-lo, já que joga na defesa, acaba fazendo falta, e entrou o Gabriel Noga. A equipe do Flamengo, no segundo tempo, jogou para fazer o segundo gol a partir dos 15 minutos finais, acelerou mais a partida, repito, com a entrada do Ramon, e aos 49 minutos, um córner para o Flamengo, não tinha ninguém na área. Aquele córner que o Flamengo ia jogar ali, tocar, ficar ali ganhando tempo, gastando o tempo com a posse de bola, mas o João Gabriel, ele visualizou o Ítalo, que é lateral esquerdo, no segundo pau do gol adversário, fez o cruzamento e o Ítalo fez um belíssimo gol de cabeça, dando números finais. Flamengo 2, São Paulo 0. O Flamengo, mais uma vez, repito, enfrentou uma equipe muito difícil e pode alguém dizer assim, mas o Flamengo jogou com um jogador a mais desde os 30 do primeiro tempo. Porém, entretanto, o Flamengo fez 1-0 quando estava 11 contra 11, jogando muito melhor do que o São Paulo. Então a expulsão do jogador paulista não alterou em nada o bom futebol que o Flamengo apresentou. A imprensa paulista, como eu disse, reputava o time do São Paulo como o melhor Sub-17 do Brasil. Primeiro jogo em São Paulo, ganhamos de 2-0. Agora teremos o jogo de volta na Gávea, provavelmente na Gávea, porque ainda não saiu o local do jogo, na semana que vem, provavelmente na quinta-feira. Falar dos jogadores, jogador por jogador. O Pedro Vitor, ele fez uma defesa muito, muito difícil no segundo tempo, de mão trocada, uma bola que ia no ângulo, foi uma boa jogada do ataque do São Paulo. Ele salvou o time ali porque estava 1-0. Essa defesa foi de suma importância. O Brian é um lateral direito que ataca, que defende, que chega na frente e também sabe cruzar.
assim como o Clebinho no Sub-20. Curiosamente, nós temos na base jogadores que sabem cruzar, que jogam na lateral direita e que no profissional, infelizmente, os cruzamentos não saem com tanta qualidade, embora tenham melhorado bastante. A zaga foi o Natan e o Lucas Freitas. Curiosamente, repito, os dois eles são canhotos e o Natan ele joga pela direita mesmo não sendo destro, porque o Lucas Freitas também joga com o pé esquerdo. A lateral esquerda, o Ítalo, jogou também com qualidade. O meio de campo, o Gabriel Cabral, o Gomes. O Gomes hoje não esteve à altura do futebol que ele tem, assim como o Daniel Cabral, mas jogou o suficiente para não comprometer e ajudar bastante o time. O Reinier foi o nome do jogo, porque ele tem muita visão, como eu digo sempre, ele é aquele 10 clássico, que os passes dele são para frente, são lançamentos, são assistências para os jogadores da frente definirem. E ele fez isso muito bem, a bola passou muito por ele tem muita visão de jogo. Na frente tivemos o Lázaro, na ponta direita, que jogou, que ajudou muito. Na esquerda, o Yuri Oliveira, que fez o primeiro gol do Flamengo, e o Rian, que é um jogador, assim, um tanque, aquele jogador finalizador, que tem corpo, que tem altura, que tem porte físico e que chuta de esquerda. Ele é um jogador canhoto que me lembra muito o Adriano, sem querer comparar futebol, porque esse ainda é um menino. E depois entrou o Ramon, como eu disse, deu muito mais velocidade ao time do Flamengo, deu mais dinâmica. O João Gabriel também entrou querendo o jogo, querendo o gol, e acabou sendo o homem que deu assistência para o Ítalo fazer o segundo tempo. Nós temos, então, uma folga de 2 gols, mas o time de São Paulo é um time bom, sim. Lá na Gávea, não sei se eles vão mudar o local do jogo por causa de transmissão, o Flamengo tem que jogar com muita seriedade, porque é jogo de ida e volta, jogo de 180 minutos. Nós saímos na frente com 2-0, jogando no Morumbi. O técnico é o Felipe Leal. Parabéns à garotada e à imprensa paulista, lamento. O time que vocês endeusaram tanto acabou tomando uma surra do Flamengo, 2-0. Parabéns, moleques. Bola para frente e semana que vem firmes para a gente concretizar essa classificação e irmos para as semifinais. As semifinais, o nosso adversário, a gente passando pelo São Paulo, como eu creio que vai acontecer, ou será o Coritiba ou será o Santos. Esses jogos ainda serão definidos. Saudações rubro-negras. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer.